Bom dia para vocês que estão assistindo. Peço que, por favor, deixem os seus likes, comentem e compartilhem este vídeo. É a única coisa que eu peço a vocês, como favor, ok? Certa vez um amigo que pertence às Assembleias de Deus, ele chegou aqui em minha casa, né? Nesse tempo eu ainda era testemunha de Jeová. E ele disse: Olha, Natanael, as testemunhas de Jeová elas inventaram a doutrina que diz que é pecado um cristão ir para uma guerra e que nós não podemos pegar em armas para defender o nosso Brasil. Ele tinha vindo de um trabalho de evangelização. Ele estava com a Bíblia em mão, a João Ferreira de Almeida. Então eu pedi para ele ler Isaías capítulo 2, versículo do 2 ao 4, que diz o seguinte: Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido em cima do cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Versículo 4. E ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em rédeas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Então, após ele ler esse versículo, eu argumentei com ele. Então você vê aí, meu amigo, meu irmão, que não são as testemunhas de Jeová que criaram essa doutrina, que os cristãos, aqueles que são ensinados por Jeová, ou conforme a sua tradução, pelo Senhor, eles não aprenderiam mais a guerra. E o que é que o soldado ele faz no exército? Aprende a guerra. O que é que um soldado vai fazer num campo de batalha? Matar seus inimigos. As Assembleias de Deus aqui no Brasil permitem que os jovens ingressem nas Forças Armadas aqui do país. Todos os países é assim, onde existe a religião evangélica e a religião católica. Os membros de sua religião, os jovens, são chamados para se alistar e ir para uma guerra, matar seus inimigos. Então você imagina, soldados aqui do Brasil, entre eles evangélicos da Assembleia de Deus, e soldados da Argentina, entre eles evangélicos da Assembleia de Deus. No campo de batalha, em vez de eles se saudar com uma paz ou com um abraço amigável, de que forma você acha que eles vão se saudar? Não é com um tiro no peito? Irmãos matando irmão? Então veja, como é incoerente um cristão dizer que ama o seu irmão e ao mesmo tempo pegar uma arma para atirar no peito dele. Aí ele disse assim: Não, mas essa coisa de aqueles que são ensinados por Deus, pelo Senhor, eles não pegar em arma, não levantar espada nação contra nação, isso é no milênio. Aí eu disse: Olha, lê de novo aí o verso 2. Vamos ver em que tempo ocorre o cumprimento dessa profecia. Diz assim o verso 2: Nos últimos dias. Então, quando é que ocorre essa profecia? É no milênio ou é num período que a Bíblia chamou de últimos dias? Ele ficou coçando a cabeça e disse: Olha, meu amigo, para você, será que nós estamos nos últimos dias ou estamos no milênio? Ele disse: Não, nós estamos nos últimos dias. Eu disse: Então, a Bíblia falou aí que aconteceria nos últimos dias. E você sabia que isso aconteceu lá no primeiro século? A congregação cristã, ela não pegava em arma. Justino Marte, em seu diálogo com o judeu Trífon, ele diz o seguinte, que os cristãos estavam cansados de tantas guerras e que os cristãos eles não pegavam em armas, mas transformavam as suas espadas em rédeas de arado. Pesquise para você ver. E ele estava certo. Isso é verdade, não é as testemunhas de Jeová que ensina. Porque como falou aí, ó, nesses mesmos últimos dias que Isaías falou no capítulo 2, verso 2, ele disse que isto seria o resultado do ensino ou do ensinamento da palavra de Deus que seria espalhado por todas as nações. Começando por onde? Vamos ver? O finalzinho do verso 3 diz assim: Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém.
Sião e Jerusalém são sinônimos. Muitas vezes a própria cidade de Jerusalém é chamada também de Sião na Bíblia. Então a Bíblia diz que nos últimos dias, para aquele sistema judaico, a palavra de Deus sairia de Jerusalém, de Sião, para todas as nações. E todas as nações, ou pessoas de todas as nações, porque é isso que o sentido da palavra quer dizer, iriam adotar esses ensinamentos, os ensinamentos de paz. Até mesmo Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: segui a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí você acha que uma pessoa que pega em arma e vai para uma guerra, ela está seguindo a paz? Você acha que uma religião que apoia seus membros ir para uma guerra e até ora pela derrota dos seus inimigos, você acha que eles estão se empenhando pela paz? Lá em Atos 2, capítulo 2, verso 17, o apóstolo Pedro, ele, no seu discurso, onde 3.000 almas se converteram, ele diz o seguinte: e acontecerá nos últimos dias. Ou seja, Pedro aplica esse período ao período que se iniciou com o estabelecimento da congregação cristã, lá no primeiro século. Os últimos dias daquele sistema judaico começou quando Jesus foi pregado no madeiro e ressuscitou. E a palavra de Deus começou a ser pregada desde Jerusalém até os confins da terra, conforme diz Atos capítulo 1, verso 8. E nós estamos nesse período dos últimos dias, do sistema de coisa mundial. Sim, porque esses últimos dias começou lá em Jerusalém. Teve o primeiro cumprimento com a destruição do templo e a destruição de Jerusalém no ano 70. E o cumprimento maior se dará em nosso tempo. Não somente o sistema judaico, que nem mais existe, aquele sistema de sacrifício, né? Deixou de existir no ano 70. Mas todo o sistema mundial deixará de existir. Aí você diz, mas essa citação, a fonte que você cita é das Testemunhas de Jeová. Não. As modernas Testemunhas de Jeová nem sequer existia lá no primeiro e terceiro século. Justino Marte, por volta do ano 150, 165, ele escreveu as palavras que eu citei no diálogo com o judeu Trífon. E é interessante que fazia tempo que eu guardava essa cópia aqui, ó, que eu tirei de um livro. Deixa eu ver o nome do livro aqui para vocês. O livro é um livro de quinta série, que é estudado nas escolas ainda hoje. Livro quinta série do ensino fundamental. O nome do livro é Saber e Fazer História. História Geral e do Brasil. Pré-História, Primeiras Civilizações e Antiguidade Clássica. O autor é Gilberto Cotrim. Então aqui, ó, na página 155 desse livro, que é estudado na escola, não é Testemunho de Jeová, falando sobre a história do cristianismo no Império Romano no primeiro século, diz ainda: além disso, os cristãos recusavam-se muitas vezes a servir no exército. Por isso passaram a ser perseguidos pelo imperador romano. Tá aqui. Vocês poderão ver aí. Notou? Não é publicação das Testemunhas de Jeová. E por que eu estou falando isso, apesar de hoje eu não estar mais entre as Testemunhas de Jeová? É porque, na verdade, eu sou uma pessoa que sempre pesquisou, sempre estudou a Bíblia, mesmo antes de ser Testemunha de Jeová. Um dos motivos que eu não entrei para o exército na época, antes de entrar para a igreja, a assembleia, eu jovem ainda, né, 18 para 19 anos, eu estava estudando para entrar para o exército. No entanto, quando eu entrei na igreja, no outro dia eu comprei uma Bíblia e comecei a ler. E vi essa profecia
que também está em Miqueias capítulo 4, 1 a 5. E o que foi que eu fiz? Meu pai me incentivando muito, né, que eu entrasse para a Marinha ou para outra qualquer força armada, mas eu tinha escolhido para a Marinha. Aí eu cheguei para o meu pai e eu disse: pai, eu aprendi agora na palavra de Deus que aqueles que são ensinados por Deus não devem aprender a guerra. Então, eu quero servir a Deus, e para eu servir a Deus eu não posso ser soldado. E meu pai compreendeu e disse: tá certo, você é quem sabe. E eu desisti. Já estava pronto para assinar o documento para ingressar na academia que tem aqui em Natal. Se eu não me engano, Agulhas Negras. Eu tô esquecido faz tempo, mas eu vi. E uma das coisas que me fez sair depois da Assembleia foi porque eu vi que a Assembleia não seguia aquilo ali que estava em Isaías. E eu queria seguir. Por isso eu saí. Então, meus amigos, é errado sim um cristão ingressar nas Forças Armadas, porque ele não está seguindo o ensinamento que a Bíblia diz em Isaías 2, verso 2 ao 4 e 4, verso 1 ao 5.